Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do O Projetista Fotovoltaico. Aqui no Projetista Fotovoltaico a gente comenta sobre técnicas e estratégias que vão fazer você ser um projetista fotovoltaico com projetos aprovados e ter lucros de 5 a 10 mil reais por mês apenas com projetos fotovoltaicos. Eu sou Igor Braga, engenheiro eletricista e projetista fotovoltaico, e no tema de hoje a gente vai falar sobre precificação de serviços para projetistas fotovoltaicos. Bem, no programa de hoje a gente, como eu disse, a gente vai falar sobre precificação e o tema central aqui vai ser apenas sobre preço, tá? A gente vai falar também um pouco sobre serviço, ali um pouco também sobre negociação, apesar de que a gente já tem aqui um dos episódios que a gente fala sobre negociação específica para projetos fotovoltaicos, beleza? Aqui eu tô com algumas colinhas e uma coisa que eu gostaria muito de dizer para vocês é: por que precificar serviços fotovoltaicos ainda mais de maneira correta? Eu listei aqui alguns porquês e antes de começar de fato a falar quais são os valores que você deve estar cobrando, como é que você deve formar aí os seus preços de serviços fotovoltaicos, queria dizer algumas das vantagens e benefícios que tem de você precificar de maneira correta os seus serviços. Vamos lá. Um dos principais porquês que existe, e isso não é só comigo que eu considero, mas eu acredito que também com você, é o quê? É uma questão da valorização da profissão. Ora, como é que a gente sabe se a nossa profissão está sendo valorizada ou não? É através do quanto a gente ganha. Não só isso, né? Mas ainda também um pouco mais da questão da ética profissional, questão de como você está sendo tratado no trabalho, aonde é que você trabalha, mas enfim. Se você ganha bem no serviço que você faz, vamos considerar somente isso, tá? Se você ganha bem, então você se sente mais valorizado dentro do mercado, né? Diferente de outros, né? De outras pessoas, por exemplo, os Zé Faíscas ou os Zé Cades, que cobram valores muito baixos no mercado e às vezes você tende a cobrar o mesmo valor que ele e você apenas fica reclamando de que, poxa, engenheiro não tem valorização no mercado de projetista fotovoltaico. Engenheiro não tem sua valorização, o eletrotécnico não tem a sua valorização. E aí, será se realmente não tem essa valorização? Então, quando você sabe precificar de maneira correta o seu serviço, você se sente mais valorizado, né? E também você tem ali o quê? Um preço justo. Você não é obrigado a cobrar um valor muito barato para poder fechar um serviço. E também você não é obrigado a ter valores muito altos para poder realizar o seu serviço. Você tendo um preço justo, você fica muito bem satisfeito com aquilo. Lógico que com o tempo a gente tende a estar aumentando nossos preços, os serviços vão mudando, todos nós vamos tendo mais experiências, enfim, esses preços vão sendo alterados. Mas, enfim, a gente tem uma valorização na profissão como engenheiro eletricista, como técnico eletrotécnico, e também a gente está ali cobrando por preços justos, tá? Um outro motivo esse daqui também tem um pouco ali na parte da valorização, que é o quê? É você se sentir bem com esses valores. Porque é muito ruim você trabalhar com algo e você ganhar pouco, né? Você se sente muito mal. Poxa, eu estou fazendo isso aqui, mas, cara, eu ganho tão pouco, não é tão legal. E o que eu vejo no mercado de energia solar fotovoltaica para projetistas, eu vejo isso pela minha experiência e também pelas experiências dos alunos, é o quê? É que eles estão ganhando muito bem em relação a isso. De vez em quando a gente coloca aqui algumas entrevistas, lá no nosso Instagram a gente coloca alguns depoimentos de alunos que estão ganhando 5, 10, 15 mil reais por mês, apenas realizando os projetos fotovoltaicos, tudo isso dentro de casa. Então, quando você ganha pouco, né, ganha muito pouco dinheiro fazendo projetos fotovoltaicos, você não se sente valorizado, você se sente mal, você sabe que está cobrando errado e às vezes você se submete àquela situação. Por quê? Simplesmente porque às vezes você não sabe negociar os seus serviços e às vezes é porque você realmente não sabe nem quais são os serviços que você entrega, porque você considera que fazer projetos fotovoltaicos é o quê? Apenas preencher documentos e também realizar diagramas. Um outro porquê de você precificar de maneira correta é porque você consegue viver dessa profissão. Eu não sei quanto é o seu custo de vida, não faço a menor ideia, mas eu acredito que você ter ganhos de 5 mil reais por mês com projetos fotovoltaicos é um tanto quanto satisfatório, né? Eu falo isso por conta da experiência dos alunos. Eles falam que já ganhando 3 mil reais para já é bom demais. Às vezes eles ganham mais do que eles ganham no CLT, com o trabalho deles. Tá? Não estou dizendo que fazer CLT é errado, de maneira nenhuma. A quem gosta de CLT, prefira CLT,
a ter parcerias. Mas eu acredito que você ter ganhos de 5 a 10 mil reais por mês aqui no Brasil, lógico, dependendo do estado onde você estiver, são valores muito bons e bem aceitáveis que dá para viver bem. Tá bom? Um outro porquê é que você tem mais segurança no momento da negociação. Durante quando eu estava falando lá no episódio de negociação e também das formas de entrar no mercado como projetista fotovoltaico, eu falei que toda e qualquer empresa de energia solar fotovoltaica no Brasil que trabalha de forma lícita, né, de forma legal, ela precisa de um projetista fotovoltaico. Não tem essa. Não importa se o porteiro abriu uma empresa de energia solar, um advogado abriu uma empresa de energia solar, o médico abriu uma empresa de energia solar, um engenheiro civil abriu uma empresa de energia solar, você que talvez não seja engenheiro eletricista, nem eletrotécnico, abriu uma empresa de energia solar, você integrador que abriu uma empresa de energia solar, você precisa de um projetista fotovoltaico. Você vai precisar de um engenheiro eletricista, ou técnico eletrotécnico, ou técnico em energia, ou um engenheiro em energia para quê? Para que ele possa estar assinando o projeto. Então, se você tem uma dessas características, né, você tem essa formação de ser um engenheiro eletricista, um técnico eletrotécnico ou energia, toda empresa precisa de você. Não existe uma empresa que não precise. Porque para instalar o sistema fotovoltaico lá na casa do consumidor final, é preciso ter a sua assinatura, que no caso é a RT ou a TRT, no caso dos técnicos. Então, isso te dá mais segurança no momento de uma negociação. Por quê? Porque você sabe a sua importância. E mesmo que a empresa venha querer te desvalorizar, né, de forma financeira, você sabe que não vai compensar. Por quê? Porque tem a sua responsabilidade. A sua responsabilidade de dimensionar um projeto que não vai causar problemas. De você ser o responsável técnico pela execução daquele projeto, para que saia tudo de maneira correta. Uma outra coisa também é que faz você conhecer melhor os seus serviços. Igor, como assim? Lembra que eu falei agora há pouco que o projetista fotovoltaico ele não só preenche documentos e também não só realiza diagramas. O que eu quero dizer com isso? Existem outros serviços que são invisíveis, né, que são escondidos ali, que os projetistas eles tendem a não a não ver, né? Simplesmente só vão fazendo e eles não consideram isso como serviço. E eu não sei porquê, sendo que isso demanda tempo. Que é homologação. Para você enviar todo o projeto para a distribuidora, você tem que entrar no site, você tem que fazer um login no site, você tem que pegar todos os documentos, aí você tem que, às vezes, tem que preencher alguma determinada planilha que algumas distribuidoras pedem, por exemplo, a CEMIG ou a Neo Energia. Aí você vai ter que enviar os documentos, às vezes você tem que baixar, vai ter que assinar. Então, assim, exige um tempo. Então, isso é um serviço a mais. Ou seja, além de você preencher os documentos, fazer o diagrama e você fazer a homologação, você também, às vezes, vai precisar fazer a vistoria. E aí, dependendo da sua distribuidora, que no momento que eu faço esse vídeo hoje, tanto a Equatorial quanto a Enel são as distribuidoras que exigem um relatório de comissionamento. E o que relatório é esse? É um relatório onde é feito alguns testes em campo, precisa você tirar algumas fotos, foto do padrão de entrada, precisa tirar foto dos módulos, da plaquinha de advertência, para comprovar para eles que tudo foi instalado, para quando eles forem fazer a vistoria, eles saberem que tudo está de acordo com a norma deles. Então, assim, isso também demanda tempo, né? Então, esse é um outro tipo de serviço também que você pode estar oferecendo e que também fica composto dentro do seu preço, né? Além disso, quanto mais projetos você faz, né, menos a empresa se preocupa com realizar projetos, mais ela vende. Quanto mais ela vende, mais projetos ela tem. Quanto mais projetos ela tem, mais projetos você realiza. E quanto mais projetos você realiza, mais dinheiro você tem no seu bolso. Afinal de contas, a gente quer ser um projetista fotovoltaico para quê? Para ganhar bem, né? E um outro porquê muito importante é que ela te defende da concorrência. E aí você pode ficar, nossa, como assim eu precificar de maneira correta vai me defender da concorrência? Como é que eu cobrar R$1.000 por um projeto de 10 kW vai me defender do Zecad que cobra R$300 no mesmo projeto que eu faço? Simples, porque, como eu falei antes, você conhece melhor o seu serviço. Você sabe o que é que você vai entregar. Se você vai conversar com o cliente e diz para o seu cliente que, eu vou fazer o seu projeto, eu vou fazer os seus diagramas, eu vou dar entrada na distribuidora, eu vou fazer a solicitação de acesso, eu vou fazer os seus relatórios, eu vou lhe dar um suporte, eu vou lhe aconselhar quais são, por exemplo, as proteções que você tem que colocar.
Porque é muito comum o quê? Que quando o cliente ele compra, né, a empresa ela compra da fornecedora os equipamentos fotovoltaicos, ele já vem dimensionados, né? Às vezes é string box, às vezes o inversor já vem a própria proteção interna, mas mesmo assim, às vezes algumas empresas elas insistem em colocar a string box CC, mesmo com a proteção interna do inversor. E isso não é errado, tá? É até legal. Por quê? Porque a gente trabalha com elétrica, eletricidade a gente não vê. E quanto mais proteções a gente tem dentro de um sistema, melhor pra gente, né? Isso te define da concorrência por quê? Porque quem cobra muito pouco não tem motivo para fazer um bom serviço. Lembra do que eu falei lá no início, de que um dos porquês de precificar de maneira correta era o quê? É você se sentir bem com esses valores. E se você cobra muito baixo, por exemplo, R$300 em um projeto de 10 kW de pico, qual é a motivação que você vai ter para continuar fazendo trabalho? Você não tem nenhum tipo de motivação para estar continuando a realizar esse trabalho como projetista fotovoltaico. E aí você acaba não dando um suporte para o cliente, você acaba demorando a fazer uma vistoria, para você pouco importa. E isso é muito comum. Talvez você que seja já um projetista fotovoltaico, talvez você seja até um aluno da gente lá no curso Projetista Master, você já passou por isso. De um cliente chegar para você e você dizer assim, olha, meu serviço, vamos supor nesse caso, tá, de 10 kW de pico, meu serviço é R$800, e o cliente fala, mas um outro ali faz para mim por 400, por R$300, e aí você simplesmente diz, poxa, tá tudo bem, pode ir lá com ele, ele vai com o cidadão que cobra mais barato, depois de 2, 3 meses, ele simplesmente volta e quer fechar negócio com você. Por quê? Porque o outro lá não deu assistência. E falando nisso, mais um dos porquês, né? O que acontece? Geralmente quando a gente vai fazer um projeto, por mais que às vezes tudo esteja dentro de contrato, é importante você fazer um contrato, é que às vezes pode surgir algum serviço extra. Por exemplo, às vezes alguns clientes, dependendo da distribuidora, ele vai exigir, ou então ele vai apenas te pedir que você faça a procuração para ele. Às vezes ele vai pedir que você entre dentro do sistema do CREA, isso é caso você não seja o responsável técnico, tá? Ele mesmo seja. Mas ele vai te passar o acesso do CREA dele para que você entre e você faça a RT. Então você é que vai fazer o preenchimento da RT em relação ao nome dele. E o que acontece? Quando você cobra valores justos, ele te fazer esse pedido, até é bom, né? Até é legal, porque ele já tá sendo um cliente fiel, então para você não vai doer aquilo ali. Ora, se eu cobro R$800 mil num projeto de 10 kW de pico, só para fazer os documentos, mas o cliente chega para mim e diz, olha, será que tu pode fazer o preenchimento dessa documentação para mim aqui, tipo, da RT, ele pode entrar? Cara, eu faço com o maior gosto, né? Pô, serviço a mais, o cara tá me pagando bem, tô recebendo bem, tudo bem. Agora, se você cobra mais barato e ele te pede algum serviço extra, alguma coisa que seja rápido, mas de qualquer forma é trabalho, você fica muito chateado. Você vai ficar, porra, esse filho da mãe tá me cobrando aqui as coisas. E também quando você cobra muito barato, você não tem particularmente o direito de cobrar o seu cliente, nem ele tem o direito de cobrar de você. Por isso que você tem que ter seus preços justos, tá? Bem, mas vamos lá. Então eu falei aqui do porquê de precificar de maneira correta, né? E antes de falar assim, dos preços que você deve estar cobrando, é muito importante eu falar para você os tipos de precificação que existem, tá? Hoje no mercado, se existe 3 tipos, e eu vou dizer para você quais são as vantagens e desvantagens de cada uma dessas 3 e indicar a que eu considero melhor e é também a mais utilizada no mercado. A primeira delas é por placa. Então, por placa, tem gente que cobra projeto por placa, às vezes 10 placas, tem gente que cobra R$10 por placa, R$5 por placa, e acredita que quanto mais placa, melhor. Então, assim, existe esse tipo de precificação. Mas por que esse tipo de precificação é ruim? Porque quanto mais placas você tem, menor tende a ser o seu preço, né? Que você vai partir ali para uma negociação para o cliente. E outra coisa também, a tecnologia está avançando muito. Então, ou seja, antigamente um sistema que você utilizava 20 placas, né, 20 módulos fotovoltaicos, hoje em dia já está começando a ser utilizado 16. Então, até um ano atrás, a gente tinha muito módulos de 410 watts, né, 335. Hoje em dia você não vê mais o 335, é muito difícil ver, talvez ainda tenha no mercado. Mas, no momento que eu gravo esse vídeo, eu já vi módulos de 665 watts, ou seja, quase o dobro dos de 335 que a gente via há 1, 2 anos atrás. Quase não, é o dobro já deles. Então, com essa tecnologia crescendo,
cada vez mais os módulos estão ficando mais eficientes e quanto mais eficientes, menores a quantidade. Então, com o tempo, isso não vai ser, como é que eu posso dizer, não vai ser sustentável. Tá? Um outro tipo que existe é por porcentagem em relação ao tamanho de todo o sistema. Esse aqui, particularmente, é o mais ruim que eu considero. Por quê? Porque aqui você vai precisar de uma comprovação de que aquele sistema fotovoltaico ele foi aquele valor. Porque o cliente pode dizer que foi 40 mil reais, sendo que o projeto foi 60 mil reais. E também, entre outra coisa, tá? Você diz que é de todo o sistema, mas é somente dos equipamentos ou também conta com a mão de obra dos instaladores? Você sempre vai precisar que o cliente ele esteja te comprovando esses valores. Isso é muito incômodo, né? Que, poxa, todo projeto ele vai ter que estar mandando uma espécie de nota fiscal para saber quais são os valores, então assim, não é legal. E existe a terceira forma, que é a mais comum no mercado, a melhor que existe, tanto para quem é iniciante, para quem é mais amador e também para quem é avançado, que é o quê? Por tamanho do sistema. Então, por tamanho do sistema, hoje em dia ele meio que já está quase pré-estabelecido. Tá? Eu falei essas outras duas formas, por quê? Porque quando você estiver no mercado, você vai se deparar com isso. Talvez algum cliente possa vir falar isso para você, ou então algum colega seu que você venha conhecer quando você estiver nesse mercado. Você pode ver isso aí talvez em grupos de Facebook, em grupos de Instagram, grupos de WhatsApp, enfim. Então é importante eu ter falado essas duas formas para você, tá? E como eu falei, já falei um pouquinho dos benefícios e antes de entrar na questão dos preços, eu gostaria de tirar alguns questionamentos, né? O primeiro, né? Será se cobrar abaixo do mercado para quem está iniciando é ruim? Primeira coisa, a gente ainda hoje, tá? No momento que eu gravo esse vídeo, ainda hoje, a gente não existe uma tabela fixa dos valores que se deve cobrar. Eu vou mostrar para vocês qual é uma média que a gente já fez aqui, que a gente fez uma espécie de estudo de que pegou diversos alunos de diversos estados, viu mais ou menos como era a precificação que eles faziam e a gente chegou a uma média que pode te nortear em relação a isso. Mas, Igor, existem alguns valores que são base para mim? Existe, tá? A gente conseguiu chegar nos valores base e é isso que eu quero mostrar para você. Mas antes de falar deles, pode vir esse questionamento, né? Cobrar abaixo do mercado para quem está iniciando é ruim? Não é ruim. Eu particularmente sugiro até para você que está iniciando no mercado que, se você puder, cobre até um pouquinho mais abaixo da média de preço que existe. Igor, mas por que eu vou cobrar um pouco mais abaixo? Tu está me dizendo que se o preço ficar certo, eu vou ter uma maior valorização, eu vou estar cobrando valores justos, eu vou estar me sentindo melhor em relação com esse valor. Por que tu está me dizendo que eu tenho que cobrar os valores um pouco abaixo do mercado? Simplesmente só para você entrar no mercado. Só para você sentir um pouco da pressão do que é realizar um projeto fotovoltaico. Só para você poder sentir um pouco daquele frio na barriga de fazer um projeto. Porque enquanto a gente está estudando, ou seja, se você entra lá dentro do nosso curso, o Projetista Master, caso você queira até se inscrever, vou deixar o link aqui embaixo. Então você está lá, aprendendo a ser um projetista fotovoltaico com a gente do Clube da Elétrica, está aprendendo com o Igor, está aprendendo aqui com o Vinícius, com a Larissa, com a Ademir, com todo mundo aqui do Clube da Elétrica. E aí, você, nossa, mas que legal, é fácil fazer projeto, você pega, começa a fazer os exemplos que a gente mostra lá, os documentos, começa a preencher, faz as aulas de PVSol, faz isso, as aulas de AutoCAD e aquilo. Poxa, é tudo muito bonito enquanto você está estudando. Mas quando você realmente vem para a prática, o negócio é diferente, porque aqui você já vai ter dados reais, você vai ter uma pessoa que está dependendo do seu trabalho. Você está sendo pago para aquilo, porque a primeiro momento você pagou para aprender aquilo, né? Você desembolsou o dinheiro para aprender, se for com a gente melhor ainda. Mas aqui é o contrário, uma pessoa que desembolsou o dinheiro para que você faça um serviço, para que você entregue um serviço e que você, de preferência, entregue um projeto homologado e que você faça a vistoria. Então, é muito importante isso, tá? Então, é somente para isso, só para você poder entrar no mercado. Porém, se esse primeiro cliente, pode ser que você, até pode ser questão de teste também, né? Fazer com esse primeiro cliente, não, vamos fazer um preço baixo, se você gostar do meu serviço, a gente faz os valores que normalmente eu cobro. Ou então não, você pode manter esses valores baixos apenas para esse cliente. Por quê? Porque ele pode ser fiel a você. Ora, porque se um projeto de 10 kW pico, a média de mercado, eu vou até falar agora aqui um pouco, tá? Um pouco de spoiler.
A média de mercado para 10 kW ele fica entre 800 e R$1.000, tá? Às vezes 1.200, fica mais ou menos essa baixa, 800 a R$1.200. Se você tem esse cliente e ele pede para você realizar um projeto de 10 kW um pouco abaixo, e você está um pouco inseguro, está naquele momento de negociação, você, poxa, eu não sei quanto é que eu cobro, não sei se eu cobro os 800, os 1.200, mas você vai lá e diz para ele, não, eu vou cobrar R$600, não, eu faço para você por R$600 esses projetos abaixo de 10 kW, certo? E ele começa a te trazer 5 projetos por mês, abaixo de 10 kW, são R$3.000 rodando no seu bolso todos os meses. Então tá muito bom. Lógico, no segundo cliente que você pegar, como você já vai ter mais experiência, então você já não vai cobrar esses valores abaixo. Ou seja, se nesse primeiro você cobrava 600, nesse segundo você já pode estar cobrando os 800, R$1.000, né? Por quê? Porque você já tem mais confiança, você já sabe o que é que você está integrando, você já sabe o que é que você está entregando, você já sabe quais são os serviços que você está realizando. Então você tem até mais confiança no momento da negociação com esse segundo cliente. Por isso que eu falei aqui no início, que você precificar de maneira correta te dá mais segurança, você conhece mais seus serviços, te defende da concorrência, beleza? E uma das coisas que eu mais vejo os projetistas fotovoltaicos hoje em dia errando é isso, é não saber precificar, porque eles não sabem os seus serviços que eles realizam. E se você quiser saber um pouco mais sobre negociação e sobre os serviços que o projetista fotovoltaico ele desempenha, sugiro você assistir o episódio que a gente fala sobre negociação para projetista fotovoltaico, tá? Tem aqui no canal, então após esse vídeo, sugiro você assistir esse outro episódio, tá? Tá aí, mas como é que eu precifico de maneira correta? Eu entendi que eu tenho que fazer uma precificação boa, eu entendi que se eu precificar errado é ruim para mim, eu entendi onde é que a galera mais erra, entendi quais são os tipos de precificação, até um pouquinho da base de preço eu entendi, mas como é que eu vou precificar o meu sistema fotovoltaico, tá? Aqui na tela eu vou pedir para a editora de vídeo ela colocar algumas tabelas, tá? E aqui eu vou fazer junto com você, vou mostrar para vocês algumas tabelas que existem e vou dizer se está boa, se estão ruins. Então, ou seja, essas tabelas não são nem tabelas minhas, são tabelas de aluno, 2 delas são de alunos e uma delas é um estudo que a gente fez aqui mesmo no próprio Clube da Elétrica. Bom, ó, nessa primeira tabela aí que você está vendo aí na tela, o que acontece? Você pode ver que ela está como? Está de 0 a 5 kW, de 5 a 7, de 7 a 10, de 10 a 12, de 12 a 15, de 15 a 25, de 25 a 30, de 30 a 40. Então você pode ver que tem algumas precificações, né? De R$600, de 0 a 5, de 5 a 7 está 800, de 7 a 10 a 1.000, aí vem 1.300, 1.600, 2.000, 2.500 e R$3.000. E acima de 40, o que acontece? Ela diz que é valor a combinar. Igor, esses valores estão bons ou estão ruins? Esses valores eles estão bons, eles não estão ruins, tá? Essa situação aqui em específico, quando eu recebi da aluna, ela disse o seguinte, ela, ó, esses são os valores que eu cobro, mas sem a ART, tanto de projeto quanto de execução. Então você veja que ela cobra um valor sem a ART, ou seja, apenas para realizar o projeto fotovoltaico, fazer os diagramas, enviar para a distribuidora, fazer a homologação, fazer a vistoria, dar o suporte para o cliente, ou seja, toda a parte do projeto ela resolve, menos ser a responsável técnico por projeto e execução, beleza? Então você pode ver esses valores. Igor, posso me basear por esses valores aí que você está mostrando nessa primeira tabela? Pode, inclusive até sugiro. Talvez você possa dar até uma melhorada em relação a esse preço, mas como é que eu vou dar uma melhorada aí? Uma coisa que eu sugeri para ela, né, quando ela fosse fazer, que a gente chama aqui de otimização, era o quê? Talvez diminuir mais esses espaços entre as potências, né? Talvez colocar de 0 a 10 kW. Então, seria uma boa ideia. Ficaria de 0 a 10, de 10 a 25, de 25 a 40 e de 40 a 75. E aí manteria os valores, né? De 0 a 5, você pode botar entre 800 a R$1.000. De 10 a 25, né? Sugestão que eu estou dando aqui, pode ser de 1.300 a R$2.000, como foi colocado aqui por ela. De 25 a 40, de R$2.000 a R$3.000. E de 40 a 75, pode ser entre R$3.500 a R$4.500, tá bom? Mas isso aqui sem os valores de ART, por isso que os valores podem ser até um pouco mais baixos.
Eu até postei essa tabela aqui lá no nosso Instagram, uma vez eu fiz uma enquete e perguntei pro pessoal, né, se estava bom, se estava caro, se estava ótimo, e muita gente disse que o preço estava bom, mas teve gente também que disse que estava muito barato, porque há pessoas que cobram em projetos de 10 km/h, eles cobram R$2.000, R$2.000 no projeto, mas a situação era diferente. Ele falou, ó, eu cobro R$2.000, porém eu faço RT tanto de projeto de execução e eu vou até o local para poder fazer uma vistoria. Então, ou seja, essa pessoa que cobra R$2.000 num projeto de 10 km/h é na região dela, ali na cidade, um local próximo. Talvez se for para um outro estado, que inclusive tem até um episódio que eu falo quais são as vantagens de ser um projetista fotovoltaico. Se for para outro estado, talvez você possa cobrar um pouco mais barato e não ser o responsável por esses projetos, já que você não vai poder ir ao local. Beleza? Então, essa foi uma das tabelas. Aqui, ó, a gente tem uma segunda tabela, que também é de um aluno, e você pode ver que é bem parecido, né, os valores dele, que é de 0 a 5, de 5 a 7, de 7 a 10, 10 a 15, 15 a 30, de 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60, de 60 a 75. E aqui ele coloca apenas os valores do projeto e mais a ART. Então, ou seja, aqui é o valor total só dos projetos, e se for para pagar a TRT, ele ainda cobra um valor por fora, tá? Então você vê que os valores, eles até parecem ser iguais, né? E eu recebi eles em períodos diferentes, tá? Por exemplo, de 0 a 5, aquela primeira tabela eu mostrei era R$600. Já ele aqui cobra 750. Na primeira tabela, de 5 a 7, R$800. Na segunda aqui, que eu estou mostrando, já é R$1.000. De 7 a 10, 1.250. Naquela outra, era R$1.000. Você pode ver que os valores são bem diferentes, lógico, são bem diferentes, mas eles meio que se assemelham, sendo que são pessoas de locais diferentes. Esse que eu estou mostrando agora para você é daqui do Piauí. Aquela primeira que eu mostrei, se eu não me engano, ela é do Amapá ou é de Rondônia, daquela região norte, tá? Então você pode ver que é o quê? Que são duas pessoas que elas não se conhecem, tá? Elas não se conhecem, me mandaram essas tabelas e você pode ver que os preços são parecidos, tá? Essa que eu mostrei a primeira, ela já mandou agora recentemente, tá? Mandou agora em março. Já esse outro me mandou ano passado, em dezembro, mas você pode ver que os preços são bem parecidos, tá? E aqui, ó, uma terceira tabela que eu vou mostrar para você, essa daqui eu mostrei quando a gente fez o evento Semana Viver de Projetos Fotovoltaicos, que essa tabela aqui eu peguei para fazer um estudo geral com os alunos para saber como é que estava sendo os tipos de precificação. O que acontece? Apesar dessa aqui ser uma forma geral de precificação, você pode estar se baseando por ela para você poder estar cobrando os seus valores. E aqui eu peguei com diversos tipos de alunos diferentes. Tá? Por exemplo, entre 2 a 5 kW você pode ver que até as distâncias, né, o range, né, entre as potências são diferentes. Aqui, ó, a gente tem de 2 a 5, de 5 a 10, de 10 a 20, de 20 a 45 e de 45 a 75. Você pode ver que os valores de 2 a 5 é de 500 a R$750, de 5 a 10 vai de 750 a R$1.800, de 10 a 20, 1.800 a 2.500, de 20 a 45, 2.500 a 3.200 e de 45 a 75, de 3.200 a R$4.000. E aí você pode me perguntar, Igor, nessa daqui que tu está mostrando, está me dizendo que um projeto de 10 kW é R$1.800. Já nessas outras que tu me mostrou, elas estão entre valores entre R$1.200 e R$1.000. Qual dessas eu devo me basear? Então, desses valores aqui, qual por onde que eu devo fazer, por onde é que eu devo começar? Bem, depende muito da sua experiência, de quais serviços você vai entregar. Por isso que eu falo que você saber o seu serviço é muito importante. Então, você como projetista fotovoltaico, você apenas não vai só preencher documentos e muito menos só realizar diagramas. E se você acredita que vai fazer somente isso, desculpa dizer, mas quando você começar a entrar no mercado, você vai ver que as coisas não são bem assim. Talvez quando você é um projetista bem iniciante mesmo, é só isso que você veja e talvez seja só isso que você faz. Mas você vai começar a encontrar clientes, esses clientes que talvez você já tenha, eles vão começar a exigir um pouco mais de você. E aí
você vai ver que não é só preencher documentos e nem só realizar diagramas, tá? Mas como eu disse, essa forma de precificação aqui que eu estou mostrando para vocês, nessa última que eu mostrei na semana de vídeo de projetos fotovoltaicos, geralmente ela é mais para quem é amador e avançado, tá? A partir de 10 kWp, tá? Dos valores entre 2 a 10 ali, entre 2 a 10, você pode estar cobrando esses valores. Igor, se eu cobrar R$500 por um projeto de 10 kWp, é muito barato ou é muito caro? Cara, mais uma vez, depende da sua experiência. Se você está iniciando do zero, você está do zero, literalmente do zero, cara, R$500 talvez seja um bom valor. É só para você aprender, para você colocar o seu pezinho na água. Porque você ganhar R$500 para fazer um projeto de 10 kWp, você ganha mais que um estagiário que passa 20 horas semanais numa empresa, fazendo a mesma coisa que você vai fazer com um projeto que você ainda vai ganhar um bom dinheiro. E geralmente no seu primeiro projeto você pega de 1 a 2 semanas para poder realizar ele. Ainda mais se você for aluno do Clube da Elétrica, lá você tem um suporte, então a gente ajuda também até em relação a esses projetos, estando diminuindo esse tempo aí, beleza? Qualquer coisa, o link está aqui embaixo. Mas você pode muito bem se basear pelaquela primeira tabela que eu mostrei para você. Aqueles valores estão muito bons para quem é iniciante. Para quem está iniciando são valores muito bons, tá? Mas tenha sempre parcimônia no que é que você vai estar cobrando do seu cliente esses valores, tá? Não cobre valores também muito baixos. Saiba aonde é que você está, em qual momento você está na sua trajetória como projetista fotovoltaico. Tá? Se você for aluno, você pode conversar com a gente, trocar uma ideia, saber como é que você pode estar cobrando por esses serviços. Beleza? E aí, ó, como eu estou falando aqui um pouco mais para iniciante, você pode se questionar, beleza aí, mas quanto é que eu começo a estar aumentando o meu preço dos meus serviços como projetista fotovoltaico? Quando você estiver ganhando experiência. E quando é que você vai saber? Quanto mais rápido você estiver fazendo projetos, melhor. Ora, se hoje você pega 2 semanas para fazer um projeto de 10 kWp, isso demora, pessoal, porque você estuda muito, no começo tem essa curva de aprendizado, né? Mexer com AutoCAD, às vezes as pessoas não sabem mexer com AutoCAD, tem que baixar diagrama, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí se falam do Clube da Elétrica, tem que falar com os professores, tem que ter aquilo, às vezes é muita dúvida, aí vai falar com a gente responde para você, e tudo isso vai demandando tempo, mas também você vai fazendo tudo de maneira correta. Mas quando você vai pegando a experiência, um projeto que demorava 2 semanas para você acaba fazendo ele em 4 horas, um dia, no máximo 2 dias, 2 horas, dependendo da distribuidora. Então você começa a fazer ele de forma mais rápida. E assim você acaba ganhando, por exemplo, R$1.000 em projeto de 10 kWp em um dia. Olha que legal. Em um único dia você faz um projeto de 10 kWp e ganha aí R$1.000. Nada mal, né? Então, o melhor momento para você estar aumentando esse preço é literalmente com a experiência. Então, com o tempo você vai vendo qual o melhor momento para você mesmo estar aumentando. Quem sabe depois de você pegar um segundo cliente, já ter mais experiência em relação ao primeiro, você pode aumentar de R$200, R$300, e também depende muito da negociação que você vai fazer com o seu cliente. Beleza, pessoal? Particularmente era isso que eu queria falar com vocês sobre precificação de serviços para projetista fotovoltaico. Se você tiver gostado desse vídeo, dá um joinha aí pra gente, compartilha também com seus amigos que querem ser projetista fotovoltaico. A gente sabe que esse mercado que a gente vive é um mercado ainda muito solitário. Então, eu espero você nos próximos episódios de O Projetista Fotovoltaico, onde a gente vai te ensinar como você pode estar ganhando entre 5 a 10 mil reais por mês. Se você quiser conhecer o curso Projetista Master, basta você clicar no botão aqui abaixo, você vai ser direcionado para uma página e lá você vai ter mais informações de como funciona todo o curso. Beleza? Então é isso e até a próxima.